Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais uma aula de desenho geométrico. Eu sou o professor Marco Aurélio Mendes e hoje falaremos sobre divisão de um segmento em partes proporcionais. Vamos começar. Para falarmos de divisão de um segmento em partes proporcionais, a gente vai dar uma lembradinha, tá? Vocês já viram, mas é sempre bom a gente lembrar. A gente vai lembrar como se divide um segmento em partes iguais, porque para dividir em partes proporcionais o procedimento é muito parecido. Na verdade, o início do processo é igual. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse primeiro exercício. Dividir um segmento de medida 7 centímetros em 5 partes iguais. Bom, a primeira coisa que nós fazemos é fazer a representação do segmento de reta. Eu vou fazer de caneta, mas não se esqueça que para desenho geométrico a gente utiliza sempre lápis, certo? Então vou construir esse meu segmento com medida de 7 centímetros. Bom, vou colocar aqui a extremidade do meu segmento, o ponto de partida, vou chamar de A. E agora eu vou abrir o meu compasso com a medida de 7 centímetros. Essa é a maneira mais correta da gente representar, da gente marcar. Abri com a medida de 7, 0 até 7. Venho aqui, marquei a extremidade do meu segmento. Vou chamar essa extremidade de B. Eu quero dividir esse segmento AB em 5 partes iguais, ou seja, 5 partes congruentes. Primeira coisa, já marquei o nosso segmento na reta, agora eu vou criar uma reta oblíqua a esse segmento por uma das duas extremidades, ou por A ou por B. Vou fazer aqui por A. Fiz essa linhazinha. E agora eu quero dividir em 5 partes. Então eu vou abrir o meu compasso com uma abertura qualquer e eu vou marcar 5 segmentos nessa nova reta que eu fiz aqui oblíqua. E eu vou marcar. Cuidado com a abertura, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não vou nem nomear eles para a figura ficar bonitinha, para a figura ficar limpinha. Qual é o procedimento? Eu vou pegar o final desse segmento, que tem 5 pedacinhos iguais, e eu vou ligar lá no B. Eu vou ligar ao B. Pego aqui, vou pegar meu esquadrozinho, vou ligar. Liguei um. Automaticamente, eu já coloco uma reguinha aqui do lado para traçar as paralelas. Que todas as retas vão ser paralelas, vão passar por esses pontos aqui, Por esse, por esse aqui e mais esse. Então, já vou deslizando aqui, 1, 2, 3, 4. São meio tortinho, mas tá bom. Olha lá, o meu segmento AB ele ficou dividido em 5 pedacinhos iguais, Um pedacinho, 2, 3, 4, 5. Isso aqui você já viu na nossa aula anterior, mas é o início para a gente aprender a dividir em partes proporcionais. Então agora vamos lá. Já lembramos, agora vamos para o outro exercício. Agora sim, vamos dividir um segmento de medida 7 centímetros em partes proporcionais a 2 e 3. O início é o mesmo, tá? Fazer o meu segmento de reta. Faço o segmento de reta. Crio aqui a extremidade do segmento, o ponto de partida, vou chamar de ponto A. Meu segmento tem a medida 7 centímetros. Mais uma vez eu vou abrir o meu compasso com a medida 7. Repara que o procedimento é igual ao outro, né? Pronto. Aqui está o meu segmento AB. Ele tem 7 centímetros. Eu quero dividir esse segmento
nessa proporção, ó, em partes proporcionais a 2 e 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas partes que eu vou dividir e vou somar. Ó. 2 mais 3 dá quanto? 5. Então, ó, eu vou fazer o procedimento que é o seguinte, eu vou dividir aqui, ó, marcar na minha retinha oblíqua, que eu vou construir aqui agora, eu vou marcar 5 segmentos. O número de segmentos, ó, é essa soma aqui, ó, das partes proporcionais que eu quero. Então vamos lá, abertura qualquer. Vou fazer 5 pedacinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Marquei aqui, né, os 5 segmentozinhos de reta. Pronto. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Vou ligar o final. Ligar o final aqui. Agora, olha só. Eu quero dividir em partes proporcionais a 2 e 3. Então, agora eu vou me ligar aqui, ó. Eu vou contar, ó. 1, 2. Aqui está uma. E depois 3, ó. 1, 2, 3. Aqui vai entrar uma outra reta. Já tem, ó. Esse outro segmento de reta já está aqui. Então, eu só vou fazer um segmento de reta aqui paralelo a esse, ó. Então, vamos fazer. Ó, boto aqui, ajustadinho, e traço uma paralela que passe aqui, ó. Nesse segmento, nessa marcaçãozinha que eu fiz, ó. Tá vendo? Ó? Então, ó, esse segmento aqui, ó, ele é proporcional a 2. E esse segmento aqui, ele é proporcional a quanto? 3. Professor, isso tá parecendo, sabe o quê? Teorema de Tales. É exatamente o conceito básico do Teorema de Tales. Ó, esse lado está para esse, assim como esse daqui está para o de baixo. Ó, tá vendo? Teorema de Tales. Se eu fosse nomear aqui, ó, vou botar AB, aqui eu vou chamar de C, aqui eu vou chamar de D e aqui eu vou chamar de E. A gente pode dizer aqui AC está para AD, assim como CB ou BC, tanto faz, está para DE. Tales. Vamos fazer outro exercício. Agora eu vou dividir em 3 partes proporcionais. Ó, proporcionais a 1, proporcional a 2 e proporcional a 3. O procedimento é o mesmo. Ó, o nosso segmento já está aqui. Ó. Vou fazer a nossa retinha oblíqua aqui, ó. Lembrando que pode ser qualquer ângulo, tá? Pode ser mais aberto, pode ser mais fechado, não tem problema nenhum. E eu vou fazer novamente aquilo, ó. Eu vou somar esses 3 elementos, ó. 1 mais 2 mais 3. Isso aqui dá 6. Então eu vou fazer quantos segmentos na reta oblíqua? 6 segmentos. Vamos lá. Me ajude aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou botar os pontinhos aqui porque depois fica fácil. O que eu vou fazer? Ligar aqui o último. Pronto. Esse primeiro segmentozinho que vai aparecer aqui, ele é proporcional a 1. Ó. Então, eu conto um espacinho aqui. 1. O segundo é proporcional a 2. Ó. Então, eu vou contar 2. 1, 2. E o último é proporcional a 3. 1, 2, 3. Então, eu só vou traçar os segmentos, ó, a partir dessas setinhas que eu coloquei. É claro que na prova, ou você fazendo em casa, você não precisa colocar essas setinhas, tá? Eu só estou colocando para a gente ter uma orientação, tá bom? Então vamos lá. Eu vou traçar aqui. Vou pegar a régua, que ela é maior.
vamos lá. Traço uma paralela a essa daqui, né, que vai passar aqui. E outra correu, volto para não ficar errado. Traço outra aqui, ó, esse finalzinho aqui. Pronto. Esse pedacinho, ele é proporcional a 1. Esse pedacinho é proporcional a 2, ó, 1, 2. E esse último pedaço, né, esse último segmento é proporcional a 3, ó. 1, 2, 3. Ok? Gente, vamos a mais um exercício. Dividir o segmento abaixo em partes proporcionais a 2x e y. Caramba! Agora eu não tenho números. Então o que eu vou ter que colocar nessa reta oblíqua? Eu vou ter que colocar um x, outro x e o y. Mas aonde estão o x e o y? Ó, estão aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho a medida dele. Tanto do x quanto do y. Então é justamente o que a gente vai fazer. Ó. Vou pegar a reta oblíqua. Procedimento sempre o mesmo, né? Traçando a reta oblíqua. Nunca economizando no tamanho dela. Se ficar maior, não tem problema. Então aqui, ó, vamos pegar o x. Ó, eu vou ter que usar quantos x? 2. Então olha lá. Um x, o outro x. E depois, y. Vou pegar aqui a medida do y. No final do x, ó, eu venho com o y. Então, ó, vou botar aqui, mas a gente nem precisa... Nos exercícios não precisa fazer isso não, mas eu vou botar aqui só para a gente se orientar. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. O que eu vou ligar? Ó? Vou ligar esse último ponto do y lá no final do segmento. Liguei. E aonde eu vou traçar uma reta, um segmento paralelo a esse? No 2x, ó. 1x, 2x, ó. Vai ser aqui, ó. Então, só traçar uma retinha paralela, ó. Boto ajustado aqui. Tracei a retinha paralela. Não tem problema se ela ultrapassar, tá? O segmento, isso não tem problema nenhum. Então, ó. Esse aqui eu vou nomear para ficar mais bonitinho, ó. A, B e C, ó. O segmento AB está para 2x, assim como o segmento BC, ó, está para quanto? Para y. Certo? Gente, façam os exercícios da apostila, tá? Eles são muito parecidos com esses que a gente tem feito aqui na nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.